Fala galera que acompanha o futebol goiano, um abraço para vocês, especialmente para você vilanovense. E aí, gostaram da vinheta? Tava precisando, né? Já trabalho no rádio aí há algum tempo. Obrigado ao pessoal lá da FKS Mídias, pessoal goiano, né? Aqui muitas vezes o pessoal sai aí fora para ir fazer essas produções em São Paulo, no Rio, sendo que aqui tem muita gente boa, muita gente capacitada. Mas vamos ao que interessa. Falar deste jogo de hoje, Guarani e Vila Nova, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. As duas equipes ali na parte de baixo da tabela, os torcedores de ambos os times sofrendo com o desempenho de suas equipes. Então, hoje nós temos um jogo aí carregado de muita emoção, carregado de muita tensão. O Vila Nova é 16º colocado com 15 pontos, correndo sério risco de entrar na zona de rebaixamento se não vencer o jogo. E o Guarani é o 20º com 13 pontos, o lanterna, mas tem a expectativa de vencer e sair da zona do rebaixamento. Se o Vila perder, o Vila já sabe que estará na zona do rebaixamento. O Guarani, se vencer, não tem garantido que ele estará fora da zona do rebaixamento, porque ele vai ter que torcer contra São Bento, América Mineiro e Vitória, que ainda jogam nesta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas antes de entrar no jogo de hoje, vamos conhecer um pouco da história deste confronto. Olha só, 21 jogos já disputaram Guarani e Vila Nova, 9 vitórias bugrinas, 5 vitórias coloradas, 28 gols do Guarani, 16 do Vila, 7 empates. Este é o retrospecto geral entre as duas equipes. Vamos pegar aqui agora apenas os jogos realizados lá em São Paulo, onde eles jogam hoje, né? Lá em Campinas, na verdade. O Vila Nova tem um retrospecto ruim diante do Guarani, e em Campinas este retrospecto é ainda pior. Jogando como visitante, o time colorado fez 10 jogos, 6 derrotas, 3 empates e apenas uma vitória. Então lá no Brinco de Ouro da Princesa, em 10 jogos, 6 derrotas, 1 vitória e 3 empates. Mas nem tudo é ruim. Talvez você esteja ouvindo os galos cantando aí no final, porque aqui em casa a gente tem uma criação de galinha caipira. Olha só, nas últimas 11 partidas que os dois times realizaram, o Vila Nova perdeu apenas uma. Então, de 2007 para cá, o Vila Nova perdeu apenas um jogo em 2013 por 2-0, jogo do Campeonato Brasileiro da Série C. Então, nas últimas 11 partidas que eles realizaram, 4 vitórias do Vila, 6 empates e apenas uma vitória do Guarani. Uma vitória emblemática que o Vila Nova teve sobre o Guarani foi na última rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C de 2007. O Vila Nova venceu o Guarani aqui no Serra Dourada por 1-0, o jogo no dia 1º de novembro. E olha só qual era a situação do campeonato naquele momento, né, naquela segunda fase. O Vila Nova precisava da vitória para se classificar. O Vila Nova tinha 6 pontos, o Guarani tinha 8. O craque já estava classificado com 11. Então o Guarani jogava pelo empate aqui no estádio de Serra Dourada e o Vila Nova venceu o jogo já no finalzinho, com o gol do Túlio Maravilha, aos 42 minutos do segundo tempo. E depois, naquele mesmo ano, o Vila Nova conseguiu o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vila Nova comandado pelo técnico Arthur Neto. O primeiro jogo entre essas duas equipes, um amistoso em 1975. Pouco depois da inauguração do estádio Serra Dourada, o Vila Nova perdeu para o Guarani por 2-1 em 3 de agosto. O último jogo entre eles, Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, em setembro do ano passado, empate por 1-1 no Serra Dourada. Aliás, Vila Nova e Guarani empataram os 3 últimos jogos
que fizeram. E o Vila Nova venceu os 2 anteriores, ou seja, o Vila não perde para o Guarani há 5 jogos. Além daquele retrospecto de apenas uma derrota nos últimos 11 jogos, o Vila Nova não perde para o Guarani há 5 partidas. Beleza, gente? Essa é um pouquinho da história deste jogo. Agora vamos entrar no jogo de hoje. Falar primeiro da equipe colorada. O técnico Marcelo Cabo terá que fazer 2 alterações forçadas, né? Vamos dizer assim. O Maílson não viajou. O jogador, aliás, apenas uma alteração forçada, que é essa do Maílson. O Maílson lesionado não viajou. Quem vai substituí-lo? Matheus Anderson. Vamos ver se desta vez o Matheus Anderson nos surpreende positivamente. A outra substituição é técnica, sai o Magno, volante, e entra o Bruno Mezenga, que vai fazer o seu primeiro jogo como titular. E como que fica o Vila Nova com essas 2 modificações? O time colorado vai jogar com Rafael Santos, Jefferson, Diego Jussani, Wesley Matos e Romário. Aí os 2 volantes, Joseph e Ramon, Alain Mineiro, Matheus Anderson, Bruno Mezenga e Robinho. A tendência é que o Vila Nova continue jogando no 4-2-3-1. Talvez o treinador até surpreenda, que o Marcelo Cabo chegou a utilizar o 4-4-2, mas eu imagino que por essa formação dele aqui hoje, ele vai jogar no 4-2-3-1. A questão do torcedor do Vila e da crônica de um modo geral, né, eu vou trabalhar nesse jogo pela Rádio Bandeirantes, vou comentar esse jogo pela Rádio Bandeirantes. É que a gente precisa esperar que o Vila faça o que ele não vem fazendo. A média de atuação do Vila é uma média fraca, o desempenho médio do Vila nos jogos é um desempenho fraco. Então a expectativa é de uma surpresa positiva, porque se o Vila jogar o que ele vem jogando nessa Série B, se o Vila jogar o que ele vem jogando nessa temporada, a tendência é de um jogo muito sofrido, até porque do outro lado também tem uma equipe que vem com um desempenho muito parecido com o do Vila Nova. Então, a expectativa é de que a equipe renda, de que o time colorado consiga ter um desempenho acima da média, que demonstre alguma evolução, porque é por isso que o torcedor do Vila está esperando desde fevereiro. Desde que se iniciou essa temporada, o torcedor colorado está aguardando essa evolução do time e ela não vem. O Vila Nova já está no 3º treinador, já trocou a equipe quase toda. Os reforços do Vila na temporada já beira a casa dos 30 e o time não demonstra evolução. Então hoje é mais uma etapa deste anseio, desta espera, né? Porque essa espera já está lembrando aquela de fila de banco. Você espera, espera, espera e nunca é atendido. Então, que o Vila Nova demonstre alguma evolução, porque o treinador, o Marcelo, é uma coisa que eu não estou gostando, que ele tem feito muito, é mudado demais o time. Todo jogo é 2, 3 alterações. Então, assim, isso não deixa a equipe pegar um ritmo, porque o time já sofre tecnicamente, né? Já sofre com a baixa qualidade de alguns jogadores. E aí começa a sofrer também com a falta de entrosamento, com a falta de um bom desempenho coletivo, de um bom entendimento coletivo. Isso vai dificultando ainda mais. Do outro lado está o Guarani, campeão brasileiro de 1978. Talvez nunca mais volte a uma conquista desta forma. Guarani. Clever, ex-goleiro do Atlético. Na lateral direita, uma dúvida entre o Bruno Souza e o Lennon. Lennon que jogou no Goiás. Ferreira, Luiz Gustavo e Thalisson. David, ali no meio campo. Igor Henrique, que também já passou pelo Atlético. Ricardinho, que já passou pelo Vila Nova. Lá na frente, o Davó, destaque do Guarani na Copa São Paulo deste ano. Michel Douglas, que esteve no Vila Nova neste ano. Aliás, no Guarani ele já rendeu mais do que no Vila Nova. E o Vitor Feijão, um atacante rápido que no ano passado defendia a equipe do Criciúma. Então nós vemos um time do Guarani bem comum, né? Um time de muitas limitações técnicas, como podemos observar. Ricardinho é o capitão dessa equipe. Vila Nova, o Guarani depende muito dessa dedicação do Ricardinho. Os 2 jogadores de lado, o Vitor Feijão até que fez uma boa Série B no ano passado pelo Criciúma. O Davó é uma promessa da casa,
existe a expectativa de que possa corresponder no time principal, mas nos jogos que eu acompanhei ele ficou devendo. E o Michel Douglas chegou lá no Guarani com algum moral, né? Tem despertado uma certa confiança do torcedor do Guarani. Mas o Vila Nova tem condições amplas, se fizer um bom jogo, de vencer lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O problema e a dificuldade é aquilo que eu falava, é o Vila Nova fazer este bom jogo. O Vila Nova já disputou 15 partidas nessa Série B. Quais foram os bons jogos que o Vila Nova fez? Basicamente os 3 que ele conseguiu vencer. Contra o São Bento no Estádio Olímpico, contra o Botafogo de Ribeirão Preto lá no Santa Cruz e contra o Brasil de Pelotas no Bento Freitas. Então tem sido escassas as boas atuações do time colorado. Um outro ponto em comum entre essas duas equipes são os 2 piores ataques da competição. Vila Nova e Guarani marcaram apenas 9 gols cada um. Ou seja, as equipes têm uma média de apenas 0,6 gols por jogo. Se fosse para fazer uma ironia aqui, eu diria que o grande favorito para hoje é o 0-0. Porque com 2 ataques tão inoperantes como tem Guarani e Vila Nova, a tendência de um placar em branco, as chances de um placar em branco são grandes. Mas tomara que não seja assim, que o Vila Nova consiga a sua reabilitação. Beleza, gente? Vamos acompanhar esse jogo. Te convido a seguir a transmissão da Rádio Bandeirantes. Eu vou comentar esse jogo lá. E depois amanhã, porque hoje a jornada acaba tarde, amanhã pela manhã eu faço um vídeo com a análise do que foi este jogo entre Guarani e Vila Nova. Fiquem todos bem. Se ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, comente à vontade e até a próxima.